Beleza. Vamos lá, gente. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que veias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar. Amém. Obrigado, Marcos. E aí a gente deixa outra música para depois da palestra. Tá ok? Muito obrigado. Então tá bom. Eu acho que tinha mais gente tentando entrar. Sara, se você puder dar o okzinho para aceitar. Aceitou? Beleza, então. Então agora nós vamos para a palestra com o pastor Mateus. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vocês estão jóia? Quem tiver com câmera faz assim para eu ver. Assim, tô aqui. Legal, legal. Que bom, gente, que bom. Marcos e Ana, muito obrigado, viu, pela música que vocês conduziram aí. A gente está aqui junto virtualmente só me faz ter mais saudade da gente estar junto presencialmente, né? Confesso para vocês que não tem sido muito fácil, tá? Já estou abrindo aqui meu coração com vocês. Não tem sido muito fácil. O pastor tem que ter fé e tem que modelar fé para os outros, né, gente? Mas eu sinto falta demais de estar com vocês e louvo ao Senhor por nos dar a tecnologia, né, para a gente poder se juntar dessa maneira, assim, né? E hoje o assunto que nós vamos tratar toca um pouco nessa questão da tecnologia também, e eu fico muito feliz que a diretoria tenha selecionado esse tópico específico para a gente tratar hoje, tá? Então, antes da gente começar, vamos orar mais uma vez, vamos pedir a misericórdia do Senhor, e aí eu vou avançar no nosso estudo de hoje, tá bom?
Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que decidiu hoje ligar o seu computador, seu celular, seu tablet, para que nós pudéssemos estar aqui agora, juntos, virtualmente, recebendo instrução, meditando juntos, Senhor, interagindo a respeito de um tema tão atual, tão importante para a gente, como esse tema do coronavírus e do entretenimento, ou da quarentena e do entretenimento, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito nos guie em toda a sabedoria, nos faça pensarmos com maturidade sobre tudo aquilo que estamos vivendo e vendo neste momento, para que, sobretudo, o Teu nome seja glorificado, Senhor, e as nossas vidas reflitam a Tua glória. É isso que nós buscamos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, eu vou fazer o seguinte, antes de eu ler o texto bíblico com vocês, já vai pegando sua Bíblia aí, tá joia? Mas eu vou recomendar alguns livros pra gente que tem a ver com esse assunto que a gente vai tratar hoje, tá bom? Alguns desses livros, e é bom, né, de vez em quando a gente fazer isso, né? O diácono Leonardo Santiago, toda vez que ele vai começar uma aula de escola dominical, ele recomenda, assim, aquela pleura de livros, assim, né? E é bom, isso é bom, porque enriquece a nossa reflexão. Alguns dos livros que eu vou citar hoje, eu estou utilizando ele na minha palestra, outros indiretamente, apenas para que a gente possa... cadê aqui, ó? A Manu está perguntando se eu estou sem imagem ou só ela que não está vendo. Manu, eu acho que é só você que não está vendo. Eu estou me vendo. Está todo mundo me vendo? Todo mundo vendo, né? Manu, vai se resolvendo aí, tá? Vamos lá. Então, livros que eu recomendo para vocês, tá bom? Engolidos pela Cultura Pop, do Steve Turner. Tá vendo aí a capa desse livro? Esse livro é muito bom, gente. É um livro, inclusive, um livro-texto que eu uso no próprio seminário, quando eu estou ensinando a disciplina sobre comunicação social. É muito interessante. O Steve Turner, ele é um jornalista, tá? E ele não escreve como um teólogo de formação, ele escreve, de fato, como um jornalista cristão, faz uma análise de vários ramos da cultura do entretenimento, televisão, cinema, moda, comédia, fotografia, jornalismo, e ele sempre tentando trazer uma análise redentiva, sabe? Uma cosmovisão bem sedimentada sobre esses assuntos. Excelente livro, tá? Excelente livro. Esse aqui é aquele tipo de leitura que você não consegue parar, tá bom? Outro livro, Cinema e Fé Cristã, tá joia? Do Brian Godawa. Eu tive a honra de conhecer o Brian Godawa e até participei junto com ele de um blog com o Reverendo Emílio lá nos Estados Unidos. E a gente escrevia sobre análise de filmes. Bem interessante, tá bom? Cinema e Fé Cristã, do Brian Godawa. Ele fala bastante sobre a indústria de Hollywood, como analisar roteiros, como entender as cosmovisões dentro dos filmes. Muito bom, tá joia? Alguns livros também que eu vou indicar aqui não estão diretamente relacionados ao assunto, mas tocam no assunto em alguns capítulos. Esse livro do Michael Sandel, O que o Dinheiro Não Compra. Gente, esse aqui é um livro muito bom, tá? É um livro muito bom, esse livro do Michael Sandel. Ele faz, assim, uma análise do sistema de pensamento do capitalismo, dos limites morais do mercado. É bem interessante, tá? Vale bastante a pena esse livro aqui. Um livro organizado pelo D.A. Carson chamado A Verdade, tá joia? A Verdade. Como comunicar o evangelho a um mundo pós-moderno. Eu gosto bastante desse livro aqui. Vários artigos de vários autores que foram fruto de uma conferência que aconteceu em 1998, tá joia? E aí eles coletaram essas palestras e transformaram em textos. Ficou excelente. Esse aqui é um livro muito bom, tá joia? Deuses Falsos, Tim Keller, tá joia? Deuses Falsos, esse eu creio que é bem conhecido de vários dos irmãos. Essa minha capa aqui é uma das capas que tem uma capa que é roxa também, tá joia? O que esses deuses falsos prometem em termos de sexo, poder, dinheiro, cultura. Muito, muito bom livro, tá joia? Esse livro do Charles Colson e da Nancy Pearcey, E Agora, Como Viveremos. Esse livro aqui é muito famoso, meus irmãos. Talvez ele não seja muito conhecido de alguns irmãos, e é uma lapinha boa, tá vendo aí? Esse livro aqui é muito bom. Tem muita gente que conhece a Nancy Pearcey, mas não conhece o Charles Colson. E o Charles Colson ficou muito famoso porque ele tinha um programa de rádio nos Estados Unidos e até também depois uma participação na televisão. E eles fazem uma análise muito boa de cosmovisão pós-moderna nesse livro. Bem prática, cheio de histórias, uma leitura muito, muito rica, tá joia? E esse livro aqui, é o último que eu vou recomendar hoje, é do Václav, tá joia? Pela editora Monegismo. Todo mundo pensa, você pode pensar também, seu Mané. Não é esse o título do livro, mas seria algo desse tipo, tá bom? Todo mundo pensa, você também, aprendendo a pensar biblicamente. Tem um outro livro do John Piper chamado Think, Pense, que também é muito bom, tá? E faz um par com esse livro aqui do Lau. Mas o Lau, ele realmente ensina as pessoas a fazerem reflexões bíblicas aplicadas ao dia a dia, tá joia? É um excelente livro, uma leitura bem instigadora, tá bom? Esses são os livros que eu queria indicar para vocês por hora.
mas o principal livro de todos é a Bíblia. Então, você está com a sua Bíblia aí, abre lá na Epístola de Paulo aos Efésios, tá bom? Pedro, eu consigo compartilhar minha tela, né? Então tá, deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal. Eu tenho a Bíblia aqui aberta, para facilitar. Vocês estão conseguindo ver a Bíblia aí, então, né? Efésios capítulo 5, tá? Versículos 15, 16 e 17. É um texto que eu gosto muito, tá, meus irmãos? Essa passagem em particular, eu acho que é uma daquelas passagens que vale a pena a gente memorizar, tá? E eu vou utilizá-lo hoje como base para o que a gente vai tratar. Efésios 5, 15, 16 e 17, tá bom? Veja aí o que a palavra do Senhor diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tá joia? Essa é a palavra que a gente vai explorar hoje. Deixa a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Meus irmãos, nós não pedimos para estar no momento em que nós estamos vivendo, não é verdade? Nenhum de nós escolheu, nesse momento, estar de quarentena. Quem escolheu isso para a gente foi Deus. Ele escolheu que eu e você vivamos nesses dias, e a gente pode usar o texto bíblico aqui, dias maus. Era uma forma de Paulo chamar todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. Esses últimos dias são dias que são conhecidos em alguma medida pela sua maldade. Se você é um bom amilenista como eu, um amilenista pactual, essa é a única opção escatológica que você tem, você vai perceber que Paulo trata, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, de descrever os valores dos nossos dias, desde aquele período da Grécia, né? Lembre-se que a Grécia, historicamente, naquela fase que o apóstolo Paulo estava vivendo, a primeira geração apostólica, a Grécia foi muito responsável por sedimentar grande parte dos valores do Ocidente que nós temos hoje, né? Valores com relação à humanidade, à visão que se tem dos seres humanos, e que muitas vezes eram distintas daquilo que a Bíblia e a revelação de Deus fornecia. Então, hoje, grande parte do pensamento que nós temos está fundamentado nesse mundo greco-romano, tá? Desses valores. E Paulo, então, usa esse contexto de uma igreja para quem ele está escrevendo, né? A igreja de Éfeso, para dizer que eles deveriam aprender a viver os dias deles, como o texto diz, com prudência. Vocês perceberam aí? Portanto, vede prudentemente como andais. E ele faz uma distinção muito clara de dois tipos, dois modos de caminhada, dois modos de andada, certo? Não como nécios, e sim como sábios, tá? E ele, depois, no versículo 16, usa essa linguagem extremamente interessante, remindo o tempo, não é o que ele fala aí? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E ele deixa bem claro que no versículo 17, que remir o tempo é andarmos como quem compreende a vontade de Deus, como quem é capaz de entender os princípios da palavra e vive à luz desses princípios, tá? Até aí eu entendo que os irmãos enxerguem isso como algo básico. Mas, meus irmãos, por mais que isso nos pareça óbvio, talvez para você que já tem alguma maturidade teológica, o desafio é fazer essas coisas nesse momento que nós estamos vivendo. Particularmente quando a tal da quarentena do coronavírus nos coloca dentro de casa, num mundo pós-moderno, e de uma certa forma ela potencializa um lado do nosso estilo de vida, o lado do entretenimento. Vou fazer uma afirmação engraçada para vocês? Posso fazer uma afirmação engraçada? É possível que você nunca tenha se divertido tanto na sua vida quanto nesse período de coronavírus. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos sendo forçados a deixar de fazer algumas coisas que faríamos do lado de fora de casa e nos voltamos para atividades que podemos fazer eventualmente dentro de casa, mas que nesse momento são de alguma maneira potencializadas pela tecnologia, por exemplo, né? Quando Lutero, quando Calvino e outros crentes passaram pelas pestes que eles passaram nos seus dias, e em alguns momentos eles tiveram que sim para dentro de casa, refrear o ritmo pastoral, eles não tinham iPhone, eles não tinham iPod, eles não tinham Spotify, eles não tinham Netflix, eles não tinham Amazon Prime, eles não tinham Pilgrim, eles não tinham Kindle, eu acho que eu já falei, eles não tinham iBook, eles não tinham PlayStation 4, eles não tinham Xbox, eles não tinham Switch. Tô aqui, tô caçando na cabeça, gente.
Todos e muito mais, né? Muito mais. Eu não estou falando somente disso. Eles não tinham o smartwatch, né? Eles não tinham uma série de coisas hoje que nós temos hoje que nos conectam ao mundo e à cultura pop, à cultura popular, estando dentro de casa. E isso é muito interessante, porque nós simplesmente hoje vivemos à luz das ferramentas que temos às nossas mãos, esses dispositivos, sem necessariamente termos uma análise crítica do que eles representam na mudança do nosso estilo de vida. Muitos analistas modernos, e eu digo não necessariamente crentes, tá? Neste exato momento estão falando que esse coronavírus está representando, para todo mundo que está passando pela quarentena, um marco, uma revolução, uma nova revolução cibernética, porque representa uma nova aproximação das pessoas com os produtos da pós-modernidade. Ele potencializa isso, esse momento que nós estamos vivendo potencializa a nossa aproximação. E é muito interessante que, claro, quando você vai falar sobre cosmovisão cristã hoje em dia, todos os comentaristas bíblicos, os teólogos, sabem da necessidade de nós compreendermos bem o que é uma cosmovisão bíblica. Nós sabemos disso. Mas sabe o que a gente geralmente é ruim? Aonde a gente geralmente é ruim? Em compreender, em fazer uma exegese dos nossos dias de fato. E entender exatamente qual é o momento que a gente está vivendo. O Steve Turner, no livro dele, Engolidos pela Cultura Pop, ele vai dizer, por exemplo, que há uma necessidade de nós tentarmos entender o que a Acrópole tem a ver com Jerusalém, tá? O que a Grécia tem a ver com o povo de Deus, ou, basicamente, por que é importante o povo de Deus compreender, de fato, a cultura popular na qual nós estamos inseridos. No livro ele vai gastar bastante tempo definindo o que é a cultura popular, mas ele vai trazer alguns dados que são muito interessantes. E aqui ele não está falando de coronavírus, ele não está falando de quarentena, o que eu vou ler para a gente, tá? Mas pegue essas informações que eu vou ler para a gente agora e, por estarmos em quarentena, potencialize essas informações, tá? O Steve Turner, ele fala o seguinte, que é muito importante nós compreendermos, fazermos essa pergunta da relação entre o crente e a cultura, porque a maioria de nós passa uma grande parte da nossa vida tendo os nossos pensamentos influenciados pela cultura pop, pela cultura ao nosso redor. Ele fala que durante o dia, e a gente não percebe tanto que isso já faz parte da nossa rotina. Durante o dia a gente assiste televisão, checamos as redes sociais, fazemos compras pela internet, e isso já se tornou normal para muitas pessoas, né? Tem gente que já nem entra mais numa Riachuelo, eu ia falar Mesbla. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é a Mesbla. Eu não estou falando de palavrão aqui, tá bom, gente? Mesbla era uma loja tipo Riachuelo há mais ou menos 30 anos atrás. Muitos de vocês não eram nem nascidos. Pois é, a gente não entra mais nesse tipo de loja hoje. Tem gente que não entra numa C&A, não entra nada disso. Compram tudo pela internet. Nós lemos mensagens de texto, tweets, estamos o tempo inteiro conectados, jogamos jogos online, passamos muito tempo na internet, mesmo quando estamos lendo livros na internet, ouvindo música na internet, e fora filmes, seriados, enfim, estamos fazendo todas essas coisas nesse momento. Então, o Steve Turner vai chamar que a cultura popular, e sem fazer aqui uma análise de valores ou de juízo, a cultura popular é simplesmente a junção e o aglomerado de todas essas coisas que vão nos fornecendo conteúdos e moldando as nossas vidas. Tanto naquilo que entra na nossa cabeça, né, e a gente não consegue muitas vezes processar adequadamente, quanto também nas atividades que caracterizam a nossa agenda diária, tá? Então, ele vai falar que a cultura popular é o resultado natural do aumento do tempo de lazer, também da melhoria das condições de vida sociais, quando as pessoas têm salários melhores, a capacidade financeira melhor para adquirir certas coisas, ou pelo menos priorizam certos dispositivos da sociedade para comprar aquelas coisas e fazer o uso daquelas ferramentas. Então, por exemplo, se você pegar há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, não seria uma rubrica no orçamento familiar uma pessoa economizar dinheiro para comprar um smartphone, por exemplo. Hoje, se você entrar em uma loja,
aqui no Brasil, não dizendo de compras pela internet, mas se você quiser comprar aí um iPhone hoje, um Galaxy de ponta, você vai gastar algo em torno de 4, 5 mil reais, talvez um pouco mais barato que isso, mas é por aí, é nessa faixa de preço, 3 mil reais, você comprar um celular top de linha, né? Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro para comprar um celular. Mas esse bem, esse produto, se tornou algo hoje prioritário dentro da relação familiar. Não só para o cabeça da família, mas para todo mundo que está dentro de casa. Cada um precisa ter o seu celular, cada um precisa ter os seus dispositivos. Não existe mais paciência para você ficar compartilhando coisa. Cada um tem a sua própria vida. Então, o Steve Turner, ele faz uma análise muito interessante, e eu vou trazer aqui alguns dados para vocês, sobre como essa mudança, e aqui eu estou fazendo uma introdução, tá, gente? Como essa mudança cultural, ela é verificada na nossa experiência pessoal, tá? E ele fala o seguinte, presta atenção, ele descrevendo a vida dele, tá bom? Do próprio jornalista. Quando eu era adolescente, o meu avô trabalhava em uma fazenda e ia para a cama exausto à noite. Aos sábados, ele precisava fazer uma viagem de 38 quilômetros de ida e volta para vender gado. O único entretenimento que ele tinha era uma caixa de música alemã que tocava discos de vinil, um acordeão tocado por seu pai e alguns jornais sensacionalistas baratos do fim da era vitoriana. Meus pais, já por outro lado, contavam com bandas, revistas, filmes, gramofones, quadrinhos e as primeiras versões do rádio. Já eu, agora ele falando dele, eu tinha TV, apenas quando eu era adolescente, passei a ter televisão, rádio, gravadores e livros brochura. Meus filhos, nesse momento, têm computadores, internet, iPods, iPads, jogos de computador, TV por satélite, TV por assinatura, DVDs e iPhones. E aí ele diz, em apenas um século, em menos de um século, o consumo de cultura popular por minha família cresceu dramaticamente. E aí ele cita também um cineasta, o Paul Schrader, que estima que, em média, hoje uma pessoa de 30 anos de idade e com alguma experiência em mídia, no geral, essa pessoa já viu cerca de 35 mil horas de narrativa audiovisual, incluindo de filmes e novelas até desenhos e clipes no YouTube. O pai dessa pessoa, com a mesma idade, teria visto apenas 20 mil horas. Então, uma pessoa hoje, 30 anos, 35 mil horas. O pai dela, 20 mil horas. O avô dela, 10 mil horas. E seu bisavô, 2.500 horas dessas narrativas audiovisuais. Ou seja, ele diz, nós somos bombardeados pela narrativa, pelo modo de comunicação chamado narrativa, e estamos nadando em narrativas. São afirmações que o Paul Schrader faz. Tá? E um último dado que ele traz aqui, eu separei também, ele fala que quando a revista Rolling Stone entrevistou os leitores dela em 2010, e veja, eu estou falando 2010, tá? Isso aqui são 10 anos atrás, então esses dados aqui estão desatualizados em 10 anos. Então, veja, você vê o tanto que a coisa já estava avançada. Em 2010, ela descobriu que os seus leitores gastavam 11,5 horas por semana ouvindo música, 7,9 horas vendo TV, 4,4 horas em redes sociais, 3 horas lendo revistas e 2,8 horas jogando videogame. Isso significa pelo menos um dia por semana inteiro, um dia inteiro, de 24 horas, imerso em cultura popular. Quase 95% dos entrevistados disseram que a música era extremamente ou muito importante em suas vidas, e quando perguntados sobre que forma de entretenimento eles manteriam, se pudessem escolher apenas uma, 64,7% disseram ouvir música e 17,1% disseram assistir televisão. Então, pensa só, isso aqui são 10 anos de defasagem. Esses números hoje, com certeza, são maiores sem quarentena. Sem quarentena. Imagina com quarentena. Começa a fazer uma análise hoje você, em casa, quanto tempo, nesse exato momento, você deve estar gastando com séries, com internet, com mesmo televisão, telejornal, né, acompanhando notícias,
browseando, navegando a internet, vendo as notícias relativas ao coronavírus ou outras notícias de toda natureza, tempo de WhatsApp, né? Quantos vídeos você está recebendo, quantos memes, quantos GIFs, quantos stickers em relação ao que a gente estava antes da quarentena, que já não era pouco, né? Quanto tempo você está ouvindo música, quanto tempo você está em contato com dispositivos digitais e recursos digitais desde livro. Veja, até esse momento, meus irmãos, até esse momento, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Nenhum. Eu estou apenas afirmando um fato estatístico, certo? Então, não me entendo errado. Eu não estou aqui, eu não estou ainda demonizando nada, tá? Eu só estou dizendo que é o que é. É exatamente o que é. Existe quase, em alguma medida, eu não quero soar aqui pessimista, mas quase um tom de inevitabilidade no que eu estou dizendo, porque de uma certa forma eu estou descrevendo as casas de basicamente 100% das pessoas em Brasília nesse momento. Você dá um jeito de conseguir essas coisas, se não todos esses recursos que eu estou dizendo ao mesmo tempo, a grande parte deles. Ah, pastor, e a população pobre? Não se engane, meus irmãos. Prioridades de pobres foram invertidas totalmente. Eu lembro quando eu fiz um documentário em 2008, ok? Eu era da área de comunicação na UNB e fui fazer um documentário sobre um trabalho chamado Saúde e Educação Integral, promovido pela doutora Lenora, da Igreja Presbiteriana de Brasília, que é professora da UNB, e eles serviam mais de 5 cidades satélites com ações sociais. Tá? E eu fui fazer um documentário lá na Estrutural. Eu estou falando de 2008, tá? Quando eu entrei na casa de uma família, né, para a gente entrevistar, filmar uma série de coisas, era uma casa muito simples, meus irmãos. Era um barraquinho bem acabadinho, né? E assim, o que era interessante é que eram basicamente 2 cômodos. Primeiro eu entrei pela cozinha. Na cozinha, fogão totalmente surrado, e ela não tinha nem geladeira, essa mulher. Mas, meus irmãos, quando eu olhei para a sala, uma televisão de 50 polegadas de plasma no meio da sala. E aquilo me chocou. E eu falei, rapaz, eu vou ter que perguntar sobre isso. E eu falei para ela assim, eu percebi que você tem uma televisão de 50 polegadas na sala, mas você não tem nem geladeira. Aí eu falei assim, como é que é isso? Aí a resposta daquela senhora foi assim, não, geladeira é fácil, a gente usa da vizinha, né? Geladeira a gente pega as nossas coisas que a gente tem e guarda lá. Aí eu falei, mas e a televisão? Ela falou, não, televisão não tem como ficar sem, né? Televisão passa o Ratinho, foi a resposta dela, passa o Big Brother, né? Então, meus irmãos, pensem que, de fato, o acesso aos conteúdos da cultura popular hoje se tornaram prioritários nas famílias. E nós estamos navegando nessas águas. Então, a primeira consideração que nós temos que fazer é que se a gente tivesse que encaixar a gente hoje dentro de uma categoria, quando a gente fala sobre entretenimento, sobre tudo, é a categoria de consumidores. Consumidores. Tá? Existe hoje uma nomenclatura que já está sendo utilizada hoje dentro da economia, dentro da sociologia e mesmo dentro da filosofia, que é a nomenclatura homoconsumidor, tá? Ou homo digitalis também, é um outro nome que tem sido utilizado. O homo digitalis, que é o homem digital, tá? É uma descrição sobre o homem moderno, é quem nós somos. E até esse momento, meus irmãos, a pergunta é, temos todo esse acesso a esses recursos que são infinitamente mais acessíveis a nós, infinitamente, do que qualquer outra geração que tenha vindo antes de nós. A quantidade hoje de recursos que estão à mão, né, conteúdos que estão à mão de um jovem de 12 anos de idade, de um adolescente de 13 anos, é muito maior do que todas as bibliotecas ou acesso à informação que Calvino tinha, por exemplo. É impressionante isso. Então, o fato é, isso é o que é. Nós não estamos, por enquanto, fazendo juízo de valor, nós estamos descrevendo que isso é um fato. A grande pergunta, que agora a gente precisa tentar responder, é quem nós somos dentro desse processo. Porque se de fato nós somos consumidores, a pergunta é que tipo de consumidores nós somos? Que tipo de crentes nós somos nesse processo? E a verdade, meus irmãos, é que se a gente for parar para pensar bem, não há muita análise crítica hoje em relação ao como consumir e o que consumir. Se isso está começando a surgir agora no campo da sociologia, esse tipo de análise, a verdade é que ainda há uma distância muito grande na vida dos crentes entre a fé que eles dizem professar e a vida que eles vivem.
a fé que eles dizem professar e a vida que eles dizem, a vida que eles vivem. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu estou acompanhando aí as mídias sociais dentro do que eu posso, né? Eu acompanho um pouco mais o Facebook, tenho uma conta de Instagram que eu não uso, basicamente. Então, basicamente, o que eu acompanho é Facebook, tá? E eu tenho visto muitas das postagens que vocês e outros crentes têm feito esses dias, né? Então, por exemplo, uma postagem que surge hoje em dia. Me indiquem séries para eu assistir nesse momento. Séries para eu assistir. E aí vem de tudo, né? As pessoas colocam todas as séries que elas curtem, desde algumas mais antigas, como Walking Dead, Breaking Bad, algumas mais novas, tem algumas aí que eu fico interessado de saber o que elas dizem. Mas é interessante que na hora das pessoas justificarem o porquê ou não assistir aquelas séries, as justificativas passam longe de qualquer tipo de análise um pouco mais crítica sobre a nossa fé. Geralmente elas são muito voltadas para o entretenimento pelo entretenimento, né? Então a gente tem, por exemplo, eu gosto dessa série de ação porque é legal, tem muita explosão, tem um monte de coisa. Eu gosto desse drama aqui porque me lembra a novela da Globo, né? Me lembra a novela da Globo. E por aí vai. É interessante pensar que na hora da gente indicar conteúdos, nós somos muito motivados a indicar por aquilo que causa impressão emocional e impressão afetiva nas nossas almas. Aquilo que nos faz chorar, aquilo que nos faz rir ou aquilo que nos distrai. E a verdade, meus irmãos, é que hoje, quando a gente pensa sobre entretenimento, a verdade nua e crua é que entretenimento hoje é geralmente encarado como uma coisa sem propósito crítico. É alguma coisa, na verdade, que vai nos distrair das nossas preocupações ou que vai nos tirar o foco daquelas coisas que nos afligem. Então, por exemplo, a válvula de escape do entretenimento hoje se tornou, de fato, a válvula para muitos que estão ansiosos, que estão preocupados, que estão com medo do amanhã. Então, para não ter que pensar sobre as implicações do coronavírus, o potencial da morte, o potencial da perda do emprego, o potencial de uma série de coisas, o que as pessoas têm feito? Encontrado válvulas de escape que basicamente funcionam como drogas, tá? Olha aqui o meu sinal da injeção no braço, tá bom? Drogas que nos cauterizam os sentidos e nos distraem. Então, o entretenimento hoje é simplesmente visto como aquilo que preenche o meu tempo e me traz sensações, experiências de alegria, experiências de me envolver com histórias, ainda que eu não faça uma análise crítica muito, muito grande de como eu estou fazendo isso. Então, para eu não ficar apontando o dedo para vocês, deixa eu tentar confessar o meu pecado para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu e Débora aqui em casa, né? Estamos aqui tentando fazer tudo que a gente tem que fazer, trabalhar ainda. Eu estou trabalhando nas coisas da igreja e uma série de coisas, escrevendo, né? Pensando, refletindo. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que a gente também aumentou o nosso tempo de exposição com Netflix e uma série de outras coisas aqui em casa, né? Descobrindo coisas para fazer. E, há um tempo atrás, eu e Débora, a gente tinha começado a assistir uma série, e eu acho que eu fiz um comentário com alguns de vocês recentemente, uma série chamada How to Get Away with Murder. Eu não sei qual é o nome dessa série em português. É uma série de uma mulher negra que ela é uma advogada, certo? Eu vou dar um spoilerzinho só de início. Ela é uma advogada e tudo mais, aí ela tem um grupo de alunos que são estudantes de direito com ela, e aí ela basicamente tenta cobertar um crime que aconteceu, tá? Isso acontece logo lá no primeiro episódio. Um crime que aconteceu e a série inteira é esse povo tentando acobertar esse crime que vai levando a uma série de outros crimes, uma avalanche de coisas. Enfim, beleza. Em termos de ação, ela tem o seu quê de ação muito forte, muito, muito interessante. Mas em termos de conteúdo crítico, em termos de valores e princípios que são comunicados nessa série, meus irmãos, eu preciso confessar uma coisa, ela é terrível, essa série. Ela defende uma série de agendas minoritárias, como, por exemplo, a questão dos homossexuais, uma agenda de raças e classes que não é vista pela ótica bíblica, mas pela ótica de racismo reverso e coisas desse tipo. Mas essas coisas são nesse modelo de novela norte-americana, porque essa série é basicamente uma novela, parecido com o que a gente teria na Globo, uma novela da ABC. Mas ela o faz daquela maneira que nós conhecemos, reafirmando esses valores com boa trilha sonora, com boa atuação dos personagens. E me choca, meus irmãos, confesso, me choca nessa série a quantidade de cenas de beijos homossexuais e relacionamentos homossexuais e discussões, né, temas
na qual a ótica do oprimido, a ótica do que não recebeu a justiça pelas suas preferências, o tempo inteiro é exaltada. E é impressionante. E é impressionante. Eu estava conversando com a Débora outro dia, a gente deu uma freada um pouquinho, mas eu estava conversando com ela sobre como uma pessoa desavisada, ela diante de uma série dessa, quando ela abaixa a guarda. O que eu quero dizer quando ela abaixa a guarda? É quando ela decide colocar no colo dela um balde de pipoca, uma pizza, uma Coca-Cola, alguma coisa ali, ela fala, vamos nos divertir. Essa é a pessoa desavisada. Vamos nos divertir, vamos simplesmente passar tempo aqui. Essa pessoa, ela não está fazendo uma análise crítica, ela simplesmente está sendo cauterizada por aquilo. Me faz lembrar, por exemplo, dentro das teorias da comunicação social, existem vários estudiosos históricos, principalmente desse século agora, que propuseram certas teorias de como a comunicação ela vai entrando na nossa cabeça de forma crítica. Tá? Uma dessas teorias do MacLeod é a teoria da agulha hipodérmica. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Mas a ideia da agulha hipodérmica, o que é a agulha hipodérmica? É uma seringa de injeção que uma pessoa pega e dá uma injeção que passa a camada da pele superior, né, da derma, e ela entra nas camadas mais profundas para ali depositar os seus conteúdos, seja uma vacina, seja alguma outra coisa. Né? Então, veja, o que acontece conosco é que muitas vezes os seriados, os filmes que nós assistimos, eles são construídos para que através de certos recursos, como trilha sonora, como roteiro, as nossas barreiras críticas sejam vencidas e essas ideias sejam colocadas no âmbito mais profundo dos nossos corações. De tal maneira que a gente, sem perceber, a gente começa a adotar aqueles valores ou aquelas ideias que ali estão contidas. Claro que essa teoria ela foi revisada, tá? Muito depois, ela não ficou da forma como ela foi concebida na década de 40, mas depois de um tempo, um homem chamado Theodor Adorno, outro estudioso da comunicação, ele propôs uma teoria chamada teoria da indústria cultural. E de acordo com a ideia do Adorno, quando você está numa sociedade moderna como a nossa, todos os produtos da cultura são concebidos sim com o propósito de consumo e venda, e defender as ideias particulares dos produtores de conteúdo, certo? Dos produtores de conteúdo. Naquele caso, ele estava falando dos grandes aglomerados que possuíam dinheiro e gostariam de veicular seus produtos, fazer suas propagandas, mas hoje em dia a ferramenta em si se tornou ferramenta para veicular os valores de minorias e daqueles da indústria que sabem que certas coisas vendem e tem apelo, principalmente porque nós estamos sendo formatados para aceitar certos conteúdos. Meus irmãos, o fato é que a cultura do entretenimento hoje, ela não é apolítica, ela não é amoral, certamente ela é imoral, mas ela não é amoral no sentido de que ela clama para si se afastar das defesas particulares de religião, porque ela faz exatamente isso. Ela defende ideias, ela defende valores. E o que eu quero dizer é que nós aumentamos a nossa exposição a essas coisas. Nós aumentamos a nossa exposição sem necessariamente fazer o trabalho de criticar. Até esse momento, na minha fala, meus irmãos, é possível que os irmãos estejam interpretando que eu estou dizendo que todo entretenimento e todo valor é necessariamente mau e ruim. Mas eu não gostaria que os irmãos pensassem dessa maneira. Até porque, se a gente pensar biblicamente na questão do entretenimento, nós perceberemos desde o Éden, desde Gênesis, que Deus criou os seres humanos com a habilidade de se entreter. A habilidade de sermos lúdicos. Né? É interessante como a Bíblia fala sobre esse tipo de coisa. Né? O apóstolo Paulo, quando escreveu o livro de 2 Timóteo, num dos seus capítulos, ele faz comparações entre o crente, por exemplo, com o atleta, com o esportista, que era tanto um elemento da cultura, mas Paulo faz afirmações positivas sobre aquele que joga, né? Aquele que adota regras na sua vida. Ou seja, Paulo reconhece graça de Deus no jogo. Paulo reconhece graça e bondade de Deus no entretenimento, na recriação. Se os irmãos perceberem, a recriação ela faz parte do nosso DNA criacional pela observação que nós fazemos com crianças, por exemplo. Não é verdade? A minha filha Melissa, ela não precisa
de pretexto algum para se divertir. Pretexto algum, meus irmãos. Ela pode não ter nenhum objeto na mão dela e as mãos dela viram fantoches. Oh, certo? O entretenimento é natural para todos nós, certo? Crianças fazem isso em relacionamento com outras crianças e por meio do entretenimento, o que é muito interessante a gente pensar, Deus vai desenvolvendo as nossas faculdades, as nossas habilidades. Eu lembro uma vez, quando eu era da minha antiga igreja, nós recebemos a visita de um pastor e foi a primeira vez que eu tinha ouvido algo desse tipo. Eu nunca tinha ouvido. Ele era um proponente, meus irmãos, não entendam errado o que eu vou falar agora, tá? É só uma descrição. Esse pastor era um proponente de que os jovens jogassem videogame. E no painel que estava tendo lá na igreja, ele disse que ele achava que o videogame incentivava várias habilidades que os jovens poderiam obter daquilo, né? Trabalho em grupo, resolução de problemas de lógica e uma série de outras coisas. Então ele era proponente de que, contanto que aquilo fosse bem dosado na vida das pessoas, poderia galgar vários melhorias, vários aperfeiçoamentos para os jovens. E a gente sabe, você sabe disso. Você sabe a quantidade de joguinhos de celular, por exemplo, né? Tá aqui o meu celular, né? Tá aqui. A gente sabe que a gente instala certos joguinhos no celular que tem um caráter lúdico e mantém a nossa cabeça ativa. Por ocasião de pesquisa essa semana, para poder fazer a palestra para vocês, eu entrei nas listas de quais são os tipos de jogos mais baixados nas lojas da Apple e nas lojas da Google e do Android, tá? E é interessante que os jogos mais baixados são jogos de lógica. Tem um joguinho chamado Brain Out e tem outros joguinhos que são joguinhos que basicamente estimulam as pessoas a resolver problemas. E veja, é interessante como o ser humano gosta disso. Ele gosta de fazer coisas que o ajudem a desenvolver suas habilidades. Então, o entretenimento, segundo as Escrituras e segundo a nossa experiência humana, claramente, são maneiras pelas quais Deus desenvolve as nossas faculdades. Além disso, o entretenimento também ele tem uma função social altíssima, não é verdade? Veja que o entretenimento é ferramenta de integração entre as pessoas. Considere a quantidade de recursos de entretenimento que nós temos que consistem justamente em você fazer coisas com outros, né? E aqui eu me refiro a jogos de tabuleiro, né? Atividades que nós... Engraçado, eu não sei como é que a gente é na redenção com relação a isso. Eu acho que a gente tem um bom DNA de jogos, né? Os acampamentos provam isso, né? Você joga jogos como pitch, jogos como, enfim, imagem e ação, truco, todas essas coisas que só podem acontecer se você estiver jogando com outros. E naquele momento tem muita coisa que acontece, muita coisa invisível, certo? Você estreita laços, você aprende a se abrir e a se expor, você brinca, você dá abertura para assuntos e para conversas que acontecem ali, certo? E você precisa também fazer o teamwork, né? Aprender a trabalhar em equipe, em time, vencendo adversários de forma saudável, né? E aqui eu quero ser bem cauteloso para dizer que a nossa competitividade sempre deve ser saudável, meus irmãos, ok? A gente deve ser capaz de brincarmos uns com os outros, mas enxergar o outro não como inimigo, né? O nosso oponente não é um adversário das nossas almas, mas simplesmente uma pessoa que decidiu brincar aquele jogo conosco. E isso é bom, meus irmãos. Isso é algo maravilhoso. Faz parte das habilidades que Deus nos deu. E desde o Éden, quando o homem vem desenvolvendo cultura, ele vem desenvolvendo isso. Mais uma vez, quando Paulo fala sobre a questão dos esportes, e apesar de ele dizer que, né, eu já vou chegar nesse ponto, que ele fala em 1 Timóteo capítulo 4, por exemplo, que o esporte ou a atividade física pode ter menos proveito para o corpo quando comparada com a piedade, quando nos exercitarmos na piedade. É o que ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 4. Mas ainda assim ele reconhece o valor dessas coisas. Ele reconhece a existência delas e faça uma análise simples de como o esporte tem o seu espaço, né? Para não deixar de indicar para vocês. Se vocês querem uma indicação de livro, tá aí, tá bom? Futebol é bom para cristão, do nosso amado irmão reverendo Emílio, tá? Excelente análise. Ele faz uma análise de criação, queda, redenção e consumação para falar como o futebol, por exemplo, basicamente a pergunta que ele faz, a pergunta tese, por que o futebol faz tanto sucesso? O futebol faz só sucesso só porque a Globo faz muita propaganda? Tá, a Globo faz muita propaganda do Flamengo, eu sei disso, eu admito. Mas
não é só por causa disso que o futebol faz sucesso. O Emílio faz uma análise boa da quantidade de elementos redentivos que existe dentro do campo, dentro de um time de 11 pessoas contra um time de 11 pessoas, valor de bravura, de heroísmo, de trabalho em equipe, de desenvolvimento de habilidades, enfim, uma série de análises que o Emílio faz nesse livro, mas que mostram claramente de que Deus concebe o entretenimento e fornece o entretenimento que existe dentro da cultura para a alegria do coração do homem. E é importante nós termos esse olhar criacional, em alguma medida também redentivo do entretenimento, tá? Mas isso em si não resolve todo o problema, porque nós estamos tentando resolver a seguinte pergunta: nós ainda somos consumidores, e consumidores dentro de um mundo caído, que muitas vezes não analisamos da melhor maneira como nos entreter e quando nos entreter, e obviamente, que conteúdos consumir. E o Steve Turner, justamente, ele faz um reconhecimento disso, e ele começa a propor alguns caminhos para que nós saibamos como remir os nossos dias, como redimir os nossos tempos, como aplicar a vontade de Deus e os princípios da palavra para tudo o que fazemos na cultura, e especialmente nesse momento agora que estamos dentro de casa com todos os nossos dispositivos, né? Então, vamos lá. O Steve Turner, e aqui eu estou citando ele, tá? Ele reconhece que nós somos consumidores primários de cultura popular, mas que nós devemos ser capazes, sim, de fazer uma análise crítica de tudo que nós consumimos. Ele até faz uma abordagem muito interessante. Ele faz uma abordagem de que, muitas vezes, o crescimento do conhecimento teológico das pessoas, presta atenção nisso que ele vai propor, faz as pessoas terem uma falsa sensação de que elas estão imunes à cultura, como se elas estivessem acima o tempo inteiro de todos os produtos da cultura. É uma proposta que o Steve Turner faz. Em outras palavras, ele diz que existe uma falsa sensação de que aquele que vai, à medida que ele vai conhecendo mais teologia e vai crescendo no conhecimento formal de certos aspectos da teologia, de que ele pode literalmente se expor a qualquer produto da cultura como se ele estivesse totalmente hábil para fazer perfeitas análises e perfeitas críticas de tudo que ele está assistindo. Mas ele fala, isso não é verdade. Isso não é verdade, por quê? E aí ele cita Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. De fato, em Cristo, há uma permissão para que nós nos relacionemos com as coisas desse mundo com mais liberdade, porque agora estamos cativos a Cristo. Mas o grande problema é a gente achar que a gente nunca mais vai voltar a ser cativo das trevas. Que a gente nunca mais vai ter o nosso pensamento sugestionado ou a nossa consciência sensibilizada para aquilo que não procede de Deus. Principalmente, e aí o Steve Turner propõe isso, quando a gente gasta mais tempo com os produtos da cultura do que com as ferramentas de Deus. E aí a análise é simples, meus irmãos. O Steve Turner está falando, hoje em dia, nós gastamos mais tempo assistindo séries, ouvindo músicas diversas, do que, por exemplo, lendo a Bíblia ou orando, né? Muitas pessoas, ele, inclusive, num dos capítulos do livro, ele fala que muitas pessoas, por exemplo, o único contato que elas têm com as coisas de Deus é apenas no domingo, quando elas religiosamente vão para a igreja e ouvem uma palavra, cantam algumas músicas, mas durante os outros 6 dias da semana, essa pessoa está afogada na cultura popular, lendo, consumindo, ouvindo. E posso ser bem sincero, meus irmãos, falando aqui agora de identidade cristã, essa verdade que o Steve Turner traz não poderia ser mais verdade. Em situações de aconselhamento, quando eu começo a tratar com alguns jovens, irmãos, a respeito da vida de pecados deles, eu percebo em conversa que muitas vezes a identidade cristã deles está muito mais na teoria dominical do que na prática semanal. Tanto que durante a semana gasta-se mais tempo com esses outros conteúdos. E aí não é de se estranhar, por exemplo, quando, em lidando com certos pecados que acontecem na vida da igreja, nos relacionamentos dos jovens, nos namoros, nos anseios de vida, nos projetos de vida, os corações deles têm anseios mais altos por conquistar certas coisas que os seriados mostram do que aquilo que a palavra mostra. Por exemplo, a respeitabilidade das pessoas, o status e a reputação perante os seus pares, né? Que é frequentemente aquilo que é martelado em séries e filmes, né?
faça o seu próprio caminho, siga o seu próprio destino. Se alguém disser para você que você não pode, acredite somente em você mesmo, né? Por exemplo, os valores que existem na ausência de um senso de lealdade e fidelidade nas séries, né? Por exemplo, a ideia de um casamento exclusivo e fiel com o seu cônjuge, ou com seu marido ou com sua esposa, fica completamente diluído nas séries, que inclusive apoiam o adultério e romantizam o adultério. E quando a gente menos percebe, e isso acontece, meus irmãos, não sejamos tolos, o coração do homem passa a flertar com essas possibilidades dentro do seu casamento, de se afastar do seu cônjuge, de se afastar veja, afinal de contas, sem ele perceber, na série todo mundo estava feliz quando o adultério estava rolando. E outros caminhos, quando, por exemplo, apoiamos e torcemos pelo vilão, né? É muito típico. O Brian Godawa, nesse livro aqui, Fé e Cinema Cristão, ele faz uma análise muito interessante sobre o mito do herói, o mito do anti-herói e como hoje nos filmes, nos roteiros hollywoodianos, houve uma inversão de tal maneira que você tem uma série de heróis hoje que são os vilões que se tornaram heróis, desde Deadpool, né, por exemplo, que a gente já falou um pouquinho sobre Deadpool, há uma série de outros, né? Ele faz uma análise boa, por exemplo, não no livro, mas num dos artigos no site dele, por exemplo, como em Game of Thrones. Muitos de vocês assistiram Game of Thrones. A gente o tempo inteiro está torcendo por relacionamentos que são de uma natureza completamente ilícita, né? Ele descreve lá, por exemplo, o relacionamento da Daenerys com o Jon, que é bem embolado, que é bem enrolado mesmo, mas nós estamos ali apoiando, porque eles são os grandes heróis da série, e nós vamos, em vez de provar todas as coisas e reter o que é bom, a gente come o pacote todo, né? E veja, meus irmãos, tudo isso, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque muitas vezes nós escondemos o nosso relacionamento com esses conteúdos atrás do falso pretexto de que nós somos muito maduros e que podemos analisar todas as coisas, e inclusive estamos fazendo análise de cosmovisão o tempo inteiro e retendo o que é bom. E, meus irmãos, a verdade é que não é bem assim que as coisas funcionam. Existem certas séries, existem certos conteúdos que a gente simplesmente não deveria assistir. Isso é um fato. Vou tentar dar mais um exemplo para vocês, tá? Eu tenho visto um crescimento recente e tenho até conversado com alguns de vocês para vocês me ensinarem mais sobre isso, porque é um universo novo para mim, tá? Eu tenho visto hoje, por exemplo, um crescimento da cultura de quadrinhos japoneses e desenhos japoneses, né? Animes, mangá, né? E por aí vai. E é impressionante. Eu nem sabia que hoje existe uma imensidão de catálogos, né? De filmes e quadrinhos que você pode acessar em todos os lados, né? E outro dia, até estava vendo alguns dos nossos estavam no Facebook debatendo quais que eram os melhores. Estou vendo aqui, gente. Tá. Eu estou vendo que o pessoal está colocando coisas no chat aqui, mas eu não estava vendo, tá, gente? Depois eu vejo. Mas aqui, a Ana citou aqui o Dorama, né? Alguns que assistem até os antigos, Cavaleiro dos Zodíacos e por aí vai, né? Mas a verdade é que tem um lá, o pessoal citou, chamado Seven Deadly Sins, eu acho que 7 Pecados Mortais, alguma coisa assim. E por aí vai, tem um monte desses, né? Mas o que é interessante, e aí eu estava conversando com um amigo pastor muito sábio, e ele falou assim: Mateus, dentro desse universo dos quadrinhos japoneses, dos desenhos japoneses, o incentivo à sexualidade e à depravação é uma coisa tão absurda, e a gente não vê os nossos jovens falando sobre isso. Desde as roupas que as personagens femininas usam, até as insinuações que acontecem o tempo inteiro. Isso é mastigado e fornecido. E aí, né, entrou aí numa categoria de que existe todo hoje uma gama de desenhos japoneses para adultos, né? E alguns desses desenhos japoneses para adultos são consumidos normalmente pelos jovens, como se fosse uma coisa normal. Eu tenho mais do que 18 anos, então eu posso assistir isso. Então, é impressionante, meus irmãos, hoje, como, por exemplo, o incentivo à pornografia, à fornicação, o adultério, não são obtidos somente quando um cara, uma menina, um menino acessam um site proibido, ou quando eles, enfim, na calada da noite, quando ninguém está vendo, pegam e vem alguma coisa no seu celular. Não é somente assim. É quando as meninas começam a ler literaturas online na linha de 50 tons de cinza. É quando você decide baixar os livros mais baixados da Apple, e você vai ver que a Amazon, a Apple, colocam livros de sexualidade leve para todo mundo consumir. Então, veja, meus irmãos, a verdade é que nós, como crentes, precisamos lembrar que, ainda que todas e muitas coisas sejam lícitas, várias delas não convêm.
E, portanto, nós devemos ser capazes de fazer essa crítica com muita seriedade. Por que que é isso? Por quê, meus irmãos? Porque nós fomos chamados para sermos santos. Santidade, e eu estava lendo ontem, pegando aqui um livro do Sproul para ler, chamado The Holiness of God, a Santidade de Deus, um dos livros mais famosos do Sproul. E ele fala que santidade nasce no Deus que nos santifica. Porque Deus é santo, distinto, separado em todo o seu caráter moral, em toda a sua essência, nós devemos ser capazes de nos enxergar assim no mundo também. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E ainda que a cultura popular, em grande medida, seja uma dádiva para a gente, porque tem muita da bondade de Deus nessa cultura, nós devemos mais intencionalmente exercer um pensamento crítico sobre aquilo que devemos consumir e como devemos consumir. E fazer escolhas. Aqui vem o ponto que eu queria chegar, um dos pontos principais de hoje, tá? E fazer escolhas sobre que produtos de entretenimento e que conteúdos são mais saudáveis do que outros. Veja, em nenhum momento você vai ver na Bíblia um convite de que nós joguemos toda a cultura popular fora. Nem o Senhor Jesus Cristo fez isso na cruz, tá? Ele disse, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Portanto, eu peço que o Senhor os livre do mal. Ou seja, eles estão nesse mundo. Mas nós devemos ser capazes de fazer essa análise de que conteúdos são melhores. Sendo mais específico, meus irmãos, quando você for escolher uma série para você assistir no Netflix ou no Amazon Prime ou qualquer coisa assim, não se guie apenas pelo que o próprio Netflix fala que você deve assistir. Veja, o Netflix ele vai lá e coloca um catálogo de filmes mais assistidos e filmes recomendados. E às vezes a gente usa isso como o único critério para assistir um filme, alguma coisa. Em vez de, por exemplo, pedir a opinião das pessoas, né? Você pode, por exemplo, é um exemplo, tá, gente? Você pode pegar lá um filme que deu vontade de você assistir. E você joga num grupo de pessoas e fala assim, alguém já assistiu esse filme? Alguém sabe me dizer se vale a pena, se é alguma coisa que eu vou estar desperdiçando o meu tempo? Será que eu vou estar remindo o meu tempo? Será que eu vou estar usando bem o meu tempo em assistir aquela série ou assistir aquele filme em particular? Será que eu vou ter que... Veja, eu sei, meus irmãos, que todos nós somos chamados para criticar todas as coisas que nós estamos assistindo. Mas será que eu vou ter que quebrar muito a minha cabeça para tentar extrair alguma coisa de boa daquele filme, enquanto basicamente teria outras infinitudes de coisas melhores para assistir? A Carol Chulucati colocou justamente aqui o texto que eu ia citar agora, Carol. Justamente, Filipenses 4:8, né? Que nós falamos um pouquinho lá no acampamento, que a nossa cabeça deve ser repleta daquilo que é bom de fato, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, né? Se alguma fama há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes a gente se acha maduro demais e a gente até olha para esse tipo de coisa, deixa eu ser bem franco, meus irmãos, a gente acha que é brega. Ah, é brega. Poxa, eu vou ficar optando pelas coisas que são leves, as coisas que são... Não, eu quero as coisas pesadas mesmo. Meus irmãos, eu sei que eu vou confessar o meu pecado mais uma vez para os irmãos aqui. No passado eu já usei esse argumento também. Eu acho que hoje eu mudei um pouco a minha forma de pensar. Não, mas não tem problema, porque a gente tem que ver mesmo a depravação total do homem, né? A gente tem que ver que o homem é caído, que o homem é maldoso. Mas, meus irmãos, isso tem sido muitas vezes pretexto e justificativa para a gente pecar. Para a gente ver aquilo que a nossa carne tem vontade de ver, aquilo que, em vez de realmente assistirmos coisas e lermos coisas que vão edificar o nosso coração. Vamos falar sobre edificação. O Steve Turner, ele fala assim, não é, olha o que o Steve Turner propõe no livro. Ele fala assim, não é que simplesmente nós deveríamos fazer uma lista das coisas proibidas e ficar somente evitando assistir coisas. Ele fala, não é isso. É que nós realmente devemos ativamente escolher coisas melhores para fazer. Usar melhor o nosso tempo, usar melhor a nossa, aquilo que o Senhor nos deu. Veja, esse tempo de quarentena que nós temos agora é o tempo que Deus está te dando. Deus está te dando esse tempo. E a pergunta que nós deveríamos fazer é, o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? O tempo é dele. O tempo não é nosso. Então, isso significa que nós devemos ser capazes de escolher bons conteúdos. Vou ler aqui o que o Steve Turner fala nessa ideia de consumir com discernimento. Tá? Ele fala bem assim, em vez de pensar na cultura popular em termos do que temos que evitar, talvez devemos começar a pensar naquilo que deveríamos consumir
Isso significa nos colocar no caminho das coisas boas. Filmes, livros, músicas, shows e exposições que sugerem que seremos verdadeiramente melhores se aspirarmos redentivamente àquilo que Deus nos oferece. Ou pelo menos estarmos mais informados daquilo que iremos ver, ouvir ou ler. Deixa eu fazer uma aplicação disso para a internet hoje. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas que decidiu estacionar a sua vida de WhatsApp em notícias terríveis. Amanhã o meu sermão da noite é sobre isso, tá? Então vai ter um pouquinho de spoiler. Notícias terríveis e, basicamente, frivolidade e futilidade. Eu sei, meus irmãos, que eu já falei um pouquinho sobre isso no passado. Eu sei que no mundo do WhatsApp, né, a gente recebe memes, a gente recebe stickers, a gente passa vídeos engraçados para frente. E eu não estou necessariamente dizendo que isso em si, por si só, é pecado. Não é isso que eu estou falando. Mas é impressionante como isso tem sido oportunidade para a gente pecar contra Deus. É impressionante. A gente acaba passando para frente o que não presta e não é só passando para frente o que não presta, mas a gente gasta muito tempo com essas coisas. A gente gasta muito tempo com isso. Em vez de, por exemplo, participarmos de grupos ou de conversas na qual aqueles conteúdos ali vão trazer edificação para o nosso coração, vão trazer alegria verdadeira para o nosso coração. Então, veja, mais uma vez, o entretenimento tem sido utilizado de forma sem propósito, quando o entretenimento deveria ser sempre um entretenimento cheio de propósito. Não algo para ficar distraindo a gente dos problemas, mas para nos aproximar, tentando fornecer uma boa... aproximar de Deus e aproximar um do outro, é o que eu queria ter dito. Tentando fornecer um bom caminho. Esses dias, eu tenho percebido algumas iniciativas muito legais. Eu incentivo que a gente continue fazendo isso. Gincanas bíblicas pelo WhatsApp. Gente, isso é excelente. Isso é excelente. Verificar o seu conhecimento bíblico. Que personagem da Bíblia fez tal coisa? Quando foi na Bíblia que aconteceu tal coisa? Essa semana, eu estava lembrando com meu pai. Posso tentar dar um exemplo bem legal para vocês? Existe um aplicativo, tá? Tá aqui. Estou tentando achar o meu. Está em algum canto aqui. Está aqui. Show do Milhão da Bíblia. Tá? Show do Milhão da Bíblia. Você pode literalmente jogar esse aplicativo online com o pessoal, pelo Zoom, por conferência. Eu não sei se ele tem uma ferramenta para jogar online dele. Eu acho que ele não tem. Mas, meus irmãos, aqui a Manu colocou, esse é fera. Gente, esse aplicativo é maravilhoso. Nas férias agora que eu tirei no início de março, eu e minha família, a gente levou para a praia e a gente ficava sentado ali na mesa e brincando, né? Valendo 300 mil reais. Qual é o significado da palavra Gileade? Letra A, letra B. Gente, aquilo ali me estimulou a estudar certos textos bíblicos de perguntas que eu não lembrava a resposta. Então, é interessante, nós devemos ser atiçados a fazer o que é bom, né? E eu não estou dizendo que é somente usar um aplicativo de Bíblia para fazer gincana. Mas você realmente pegar aquelas brincadeiras que a gente já costuma fazer e que são tranquilas e fazê-las como pretexto para estar com seus irmãos. Eu não sei o que vocês estão fazendo hoje pela internet, mas você pode jogar Uno pela internet com o pessoal da igreja, você pode jogar jogo de cartas com o pessoal, e tudo isso como pretexto para, enquanto vocês estão ali jogando um jogo de cartas, um jogo cerebral, vocês estarem conversando, né? Falar, poxa, que legal, indicar alguma coisa para se fazer e gastar tempo. Aí, ó. O Jonathan Castro botou o pessoal do CS. Jonathan, eu vou dar esse exemplo porque é necessário, tá? Eu vou dar esse exemplo porque é necessário. Mas eu também vou fazer um balanço nesse exemplo, tá? Os nossos homens, vários deles, estão engajados em jogar Counter-Strike 1.6 nos últimos dias, né? Nesses últimos dias, né, apocalípticos, os homens estão jogando bastante. Eles fazem o grupo, fizeram lá, e eu participei lá um dia com eles, foi bem divertido. Um grupo é grande, né? No dia que eu fui, tinha quase 40 homens jogando lá. Veja, eu acho uma coisa muito legal, porque quando você está jogando, você tem um chat, você pode estar conversando ali com todo mundo. A minha preocupação é o tempo que é gasto fazendo isso, né? Eu acho hoje, meus irmãos, que veja, eu não sou um pastor ou alguém que me posiciona, um teólogo, que me posiciona contra a ideia do videogame como uma coisa do inferno. Não necessariamente, tá? Creio que existem jogos e jogos, e isso deve ser criticado, mas a minha grande preocupação hoje é o tempo que se gasta no videogame da parte de muitos homens, tá? E mulheres também, tá? Eu sei de meninas também que gastam um tempo grande com videogames. Alguns vão até falar, olha, no videogame você joga multiplayer, tem outros jogadores na rede, tudo bem.
Mas muitas vezes, meus irmãos, o entretenimento tem tomado o espaço de responsabilidades que nós deveríamos ter no lar. E isso fica completamente desproporcional, principalmente na quarentena agora. Sem abrir nomes e sem falar quem, mas infelizmente eu estou tendo que fazer aconselhamentos com homens e mulheres que os pais vêm reclamar para mim que passa o dia inteiro jogando videogame, né? Ou que passa a noite inteira jogando videogame. E meus irmãos, eu me preocupo muito com isso. Quando o cara fala assim, olha, eu vou começar a jogar videogame 11 horas da noite, depois que eu fiz tudo no meu dia, vou terminar a jogar 5 horas da manhã. Ele acha que porque ele está de quarentena, ele pode acordar 3 horas da tarde no dia seguinte. Meus irmãos, isso é pecado. A Bíblia diz que isso é pecado. Você pode ler Provérbios capítulo 6 e ver claramente que esse é um ócio improdutivo, algo que tira você da sua responsabilidade que você tem com relação ao seu lar. Então a gente tem que encaixar o tempo de entretenimento muito bem no nosso dia, meus irmãos, para a gente não passar o dia inteiro com joguinhos de celular, o dia inteiro com jogos de videogame, ou com coisas que não tenham uma produtividade maior para o nosso dia a dia. E isso é uma palavra séria para vocês, meus irmãos, é uma palavra séria. Se eu ficar sabendo que vocês estão gastando tempo demais com o joguinho de celular, eu vou chegar duro, vou chegar de solo, os presbíteros também, que é a nossa função. Nós precisamos lembrar da nossa responsabilidade com a nossa vida. Então, veja, toda vez que a gente vai falar sobre entretenimento, a gente precisa verdadeiramente fazer essa consulta do seu coração. Eu não vou te dar aqui meramente um conjunto de regras para você seguir, mas você deve confrontar o seu coração para perceber se o entretenimento tem sido uma ferramenta para levá-lo a contemplar as coisas boas de Deus ou tem te afastado das suas responsabilidades. Maridos que ficam jogando o joguinho para não ter que se deitar com a esposa na cama à noite. Mulheres que ficam no joguinho, ficam no entretenimento, porque não querem ter que abraçar suas responsabilidades dentro de casa também. Então, meus irmãos, isso é muito sério, tá? Lembrando que mesmo de quarentena, você continua tendo várias responsabilidades em casa, mesmo que você não esteja fazendo teletrabalho. Alguém poderia dizer assim, pastor, eu não tenho teletrabalho, ou eu perdi o meu emprego, e agora eu vou jogar, é o que eu tenho para fazer. Meus irmãos, essa é uma forma tola de ver o uso do seu tempo. Porque você, enquanto está em casa, você pode fazer 1 milhão de coisas extremamente produtivas, que é o que o Steve Turner fala aqui. Ele fala, justamente agora nós devemos começar a abraçar aqueles projetos, que podem até envolver, eventualmente, algum entretenimento, mas abraçar aqueles projetos que produzem frutos e serviços de justiça. Essa é a ideia do Steve Turner. Veja, como é que você tem usado o seu tempo em casa? Você só fica jogando ou você, por exemplo, vai ler coisas boas? Né? Você vai ler bons livros, né? Leituras edificantes. Talvez está na hora de tirar aquele atraso da sua leitura da Bíblia. Né? Você se propôs no início do ano falar, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, mas parou lá no final de fevereiro. Né? Talvez seja a hora. Talvez seja a hora de você pegar todos aqueles livros que você comprou e estão tomando poeira na estante e falar assim, eu vou ler um desses livros. Vou ler um livro. Né? Quantas pessoas, meus irmãos, compram livros e não fazem isso? Talvez seja a hora para você agora investir em projetos online, coisas boas para se fazer. Né? Eu tenho visto hoje, por exemplo, eu estou participando de um grupo de debate teológico online. É muito bom, meus irmãos, é muito bom. São 6 pastores, a gente se juntou, a gente pega alguns temas pastorais e a gente gasta um tempo conversando. Tem sido maravilhoso, né? Tem sido maravilhoso. Né? Os meninos aí que estão interessados em ministério pastoral, alguns deles, a gente vai juntar quarta-feira para conversar sobre alguns assuntos. Ou seja, aproveite bem o seu tempo e aprenda a exercer domínio próprio. Outra coisa que você pode fazer, e tá aí a Ana colocou, é justamente retomar contato com pessoas que você tem tempo que não tem contato, principalmente família, né? Principalmente família. Você, numa hora dessa, pode ligar para uma tia pelo videoconferência, para um primo, né? Às vezes aquele povo que a gente só encontra no Natal para comer Chester. Está na hora, talvez, de você retomar contato com essas pessoas, né? Mandar um alô, procurar saber como as pessoas estão, né? E é muito importante, meus irmãos, que esse domínio próprio seja uma coisa que nós exerçamos com intencionalidade. Se você exercer bem o domínio próprio, presta atenção nisso. Se você exercer bem o domínio próprio, o entretenimento que Deus nos dá vai alcançar o seu propósito. Ele vai alcançar. O autor de Eclesiastes nos lembra que as coisas que Deus criou nesse mundo são para a alegria do nosso coração, para o bom proveito. E você vai poder aproveitar elas sem ter uma consciência cheia de culpa, né? Uma consciência, ou por exemplo, um clima de briga em casa, em que você, para se entreter, tem que brigar com a sua esposa, brigar com o seu marido, porque isso está completamente desproporcional na sua vida. Então, meus irmãos, eu acho que é importante que nós caminhemos por essas 2 vias.
tanto fazendo boa análise dos conteúdos, tá? Boa análise daquilo que a gente vê, ouve, quanto também nós equilibrarmos o nosso tempo, tá? Equilibrarmos o nosso tempo. E se nós buscarmos fazer isso intencionalmente, Deus vai se agradar de nós, ele vai ser glorificado e ele vai produzir bons frutos, usando inclusive o entretenimento para que nós façamos, para que nós sejamos edificados, inclusive, por ele, tá joia? Eu sei, obviamente, meus irmãos, que esse é um assunto vastíssimo, né? Eu tentei trazer alguns dados aqui para vocês, mas a gente precisa tomar cuidado para que o entretenimento não seja um ídolo durante a quarentena, e sim uma ferramenta, não um ídolo, e sim uma ferramenta. Como é que você começa fazendo isso? Deixa eu tentar finalizar te dando uma dica bem prática, tá? Primeira coisa que você faz, você vai ao Senhor em oração e reconhece que somente Ele é o Senhor da sua vida. Primeiro exercício, meus irmãos, é voltarmos lá no primeiro mandamento, quando Moisés disse na primeira tábua da lei, não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus é devidamente posicionado no trono do nosso coração, ele passa a reorganizar nossas prioridades. A gente não fica mais escravo do joguinho, não fica escravo do Netflix, não fica escravo nem mesmo das coisas que são boas, mas ficamos escravos apenas do Senhor, como Paulo falou, que as algemas dele eram as algemas de Cristo. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ir na presença do Senhor. E na presença do Senhor, a segunda coisa que você deve fazer é reconhecer suas idolatrias. Se por acaso o entretenimento tem sido uma idolatria para nós, nós devemos confessar isso ao Senhor. E deve ser uma confissão detalhada. Por exemplo, permita ser claro, meus irmãos, se estamos assistindo alguma coisa que a gente não deve, se a gente tem passado para frente conteúdos que são não somente pornográficos, mas se a gente tem passado para frente aquilo que realmente não vai edificar, aquilo que só fica enrolando o tempo das pessoas, devemos nos arrepender disso, né? Devemos ser capazes de fazer uma análise, de sondar os nossos próprios corações com o Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, tome decisões claras do que você vai fazer, do que você vai parar de fazer e do que você vai começar a fazer no lugar. Substitua entretenimentos ruins por melhores entretenimentos. Mude algumas séries, assista filmes melhores, leia livros edificantes, tá joia? Quarto lugar, procure claramente ter entretenimento com seus irmãos da igreja, com o povo de Deus, tá? Para que esse seja um momento, que o entretenimento seja pretexto para outras coisas, tá? Para boas conversas, para estarem juntos, para matarem a saudade virtualmente, e assim o abraço que a gente der na volta ser um abraço apertado e saudoso, de fato, para a gente nutrir isso nos nossos corações. E quinto lugar, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. A glória de Deus deve ser intencional quando você senta na frente do computador, quando você pega o seu celular, certo? Você deve pensar na glória de Deus. Você vai pensar, o que eu vou fazer agora, nesse momento aqui no meu celular, vai glorificar a Deus? O que eu vou compartilhar vai glorificar a Deus? Eu estou aumentando a glória de Deus ou a glória do diabo? Eu estou aumentando as obras da carne ou o fruto do Espírito? Eu tenho que fazer essas perguntas quando eu uso meu celular, quando eu uso meu computador, quando eu vou assistir alguma coisa. E, meus irmãos, última coisa, tá? Última coisa. Se a tua mão te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, melhor cortar fora e chegar no céu manco, chegar no céu sem uma parte, do que você viver uma vida de perdição e inferno com o seu corpo completo. Seja radical, não tenha medo. Não tenha medo das opiniões das pessoas. Você não seguia por vista, você seguia pela fé. Então seja radical, porque saiba que Deus vai cobrar isso da gente. Deus cobra isso de nós. Ele quer que nós sejamos santos. Então se afaste daquilo que você suspeita que te faz mais pecado que dar glória a Deus. Se te faz mais pecado que dar glória a Deus, é porque não está fazendo bem nenhum. Tal série, tal livro, alguma coisa assim. Simplesmente afaste. Eu te garanto que você não precisa dessa coisa para ser salvo. Você não precisa. Você vai chegar no céu tão somente pela cruz e pelo sangue do Cordeiro. E isso é suficiente. O ladrão da cruz não tinha iPhone, não tinha nada, mas foi para o paraíso. E experimentar uma vida profunda de abundância com o Senhor, mesmo sem fazer uso daquelas coisas que a gente julga que são insubstituíveis na cultura popular, tá bom? Então saibam disso. E detalhe, você fala assim, tá, cortei tudo que eu tinha para fazer, não sei o que eu vou fazer, vai orar, vagabundo, vai jejuar, vai gastar seu tempo na presença do Senhor, porque eu te garanto que isso é muito mais proveitoso. Se você passar o seu dia inteiro, vamos supor que você já realizou todas as suas responsabilidades, tá? Se você gastar o tempo o seu restante do tempo todinho lendo a Bíblia,
você vai ser o homem mais feliz da face da terra. Você vai ser a menina mais feliz da face da terra. Você não vai se arrepender nem um pouquinho de fazer isso, de encher a sua mente do evangelho e das escrituras sagradas. Você vai terminar, você vai com a sua cabeça mais leve para o travesseiro e vai acordar mais disposto no outro dia para servir ao Senhor. Tá bom, gente? Queria dar essas dicas para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui algumas perguntas que foram colocadas, tá? Já respondendo. A Ana colocou: podemos também aproveitar para passar tempo de entretenimento com a família offline. Isso mesmo, tá? Eu acho que para aqueles que estão aí em casa, desliga um pouco o celular, né, gente? Tira aí, desliga a televisão, vai fazer. Se você quer ter entretenimento, faça em casa com a sua família, né? Vai jogar um jogo ao redor da mesa, alguma coisa assim, tá bom? O David perguntou: pastor, você acha que todo ócio deve ser produtivo? Claro que não, né? Porque existe, obviamente, o descanso legítimo, né? A questão, meus irmãos, é que a gente tem que ter cuidado com isso, porque aquela soneca depois do almoço que era para durar 15 minutos pode acabar durando 4 horas, né? E, infelizmente, na quarentena, como você está sozinho em casa, ou seja, esse ócio deixou de ser um ócio produtivo, uma soneca boa para recuperar suas forças naquele dia, para ser um tempo completamente improdutivo, né? 2 perguntas aqui. Então, tá. Só para complementar a resposta para o David. David, eu também acho, e aqui vai uma dica para todo mundo, tá, gente? Eu acho que parte desse entretenimento, que eu não vou chamar de entretenimento agora, parte disso nós devemos gastar o nosso tempo com contemplação e admiração, tá? Contemplação e admiração. O pastor Paul Tripp escreveu um livro chamado Admiração, tem outro livro chamado Coisas da Terra, tá bom? E tem 2 livros que eu quero recomendar para vocês também, Notas da Xícara Maluca e Morrer de Tanto Viver, da joia do Nathan Wilson. São livros difíceis de ler um pouquinho, os 2 últimos que eu falei, tá? Porque o Nathan Wilson é totalmente pirado, é totalmente louco. É só contar uma coisinha para vocês. Eu tive o prazer de conhecer o Nathan Wilson pessoalmente. Ele é doido de pedra, de pedra. Porém, os livros são legais. Grande parte, meus irmãos, da teologia desses livros é teologia da contemplação. Deixa eu ensinar para vocês. Você literalmente, se você tiver a oportunidade, sentar na frente da janela da sua casa, literalmente, e você admirar a criação do Senhor. Você olhar para as árvores, olhar a saturação do azul do céu, ouvir os barulhos da natureza e louvar o Senhor, como o salmista fazia. O Nathan Wilson fala tanta coisa: preparar uma xícara de café e você se sentar e aspirar o cheiro daquele grão de café e alegrar o seu coração e abrir um texto bíblico ao lado e ter a sua alma edificada, entendeu? É você cantar cânticos de louvor na sua casa. Você pode fazer isso. Eu não sei se você faz, mesmo que você seja desafinado e não saiba tocar violão tão bem quanto o Marcos, você pode literalmente separar certos cânticos. Pega os boletins antigos ou pega o aplicativo da igreja, mas faz assim, ó. Pega um boletim amassado que você tenha, tá vendo? Igual esse que eu tô fazendo aqui, ó. Pega um boletim, abre na seção das músicas, tá vendo aí? E vai cantar as músicas. Canta, literalmente. Pega o playback na internet, pega um artista no Spotify e vai cantar. Canta, para você ver se quem canta os males não espanta e quem canta não fica muito mais cheio do Espírito Santo, tá? Então existe aí, David, um ócio que ele pode ser substituído não por ficar parado o tempo todo ou somente dormir, mas substituído por atividades de contemplação e admiração, tá? É a dica. Pergunta da Fernanda Vilela. 2 perguntas. Como enxergar a questão de que o crente deve reconhecer e usufruir da cultura no geral, não só aquelas produzidas por cristãos, como, por exemplo, vemos em Gênesis, quando os descendentes de Caim produziam coisas que também abençoavam o povo de Deus, como o trabalho com metais e o desenvolvimento de alguns instrumentos musicais. Ou seja, como não viver uma vida cristã em que não sejamos dicotomistas e sim enxergar a vida corandeu? É uma grande pergunta, né, Fê? Tem a ver um pouco com o que eu falei do corandeu lá no último encontro que eu falei para os jovens, né? Mas, minha irmã, tem a ver com... Eu vou dar esse padrão para vocês, meus irmãos. Esse padrão aqui é um padrão que tem me ajudado na prática a analisar a cultura, tá? Criação, queda, redenção e consumação, tá? Repete comigo. Criação, queda, redenção e consumação. Deus criou as coisas boas desse mundo, tá? Deus criou as coisas boas desse mundo. Inclusive, Deus deu ao homem a habilidade cultural, de cultivar. Cultura é cultivo. O homem cria, o homem é um ser subcriacional junto com o Criador, então ele tem capacidade de produzir arte, empreender projetos, fazer uma série de coisas com as suas mãos, com a sua voz, com seu pensamento, para o benefício social. Deus fez o homem assim. A queda corrompeu os usos e costumes. Segundo lugar, a queda
corrompeu de tal maneira que aquilo que deveria trazer glória a Deus acaba agora enfatizando inveja, malícia, pornografia, luxúria. Então, nós devemos ser capazes, meus irmãos, de redimir os nossos usos e costumes. Como que a gente faz isso? Quando as coisas criadas passam a ter um foco de serviço. Serviço, tá? A forma redentiva é quando agora eu consigo usar essas coisas e olhar a cultura como algo que edifica, que traz utilidade prática para a saúde das pessoas, emocional, física, psicológica, espiritual, sobre todas as coisas. Quando tem uma utilidade para as pessoas poderem ter uma vida melhor. Quando aquilo que eu faço na cultura produz melhor gestão orçamentária, elementos de criação de filhos, sexualidade mais santa, ou seja, e também ajuda as pessoas nas demandas delas, como elas podem produzir riquezas para a glória de Deus, como elas podem produzir projetos que realmente supram suas demandas de comida, de alimento, de sustento, e por aí vai. Ou seja, toda cultura que tem uma função social com respaldo bíblico, função social com respaldo bíblico, é boa aos olhos de Deus. Então, meus projetos devem ser assim, corandeu, e não somente vistos de uma forma egoísta, uma coisa que só atenda aos meus desejos, os meus anseios, tá? E aqui a segunda pergunta que a Fê fez, como que o consumo da cultura influencia a produção de cultura boa, a qual é mandamento para o cristão? Acredito que você já esteja respondendo um pouco das minhas perguntas. No livro aqui, Engolidos pela Cultura Pop, tá? No último capítulo, o Steve Harvey é quando pecadores dizem sim. O Steve Harvey, quando ele vai falar sobre o que eu devo fazer, ele tem um capítulo chamado Consumir, Criticar e Criar. Consumir, criticar e criar. Ele fala, como crente eu devo ser um bom consumidor, tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Nós devemos ser bons críticos, fazer boas análises de conteúdo em relação à Bíblia, mas ele fala criando com sabedoria. Ele basicamente fala que ele está cansado de crente ficar criando coisas medíocres dizendo que é para a glória de Deus. Ele basicamente afirma que existe hoje uma ideia no meio evangélico de que se é para a glória de Deus, eu não preciso me esmerar, eu não preciso estudar, eu não preciso me dedicar, e aí eu acabo fazendo tudo de qualquer jeito. Porque Deus vai me dar um dom espiritual que vai suprir. Isso é uma falácia, ele diz. Isso não existe na Bíblia. Ainda que os dons espirituais sejam, sim, concessões de Deus, elas se fundem com as nossas habilidades. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que eram extremamente hábeis naquilo que fazia, porque elas se dedicavam, elas estudavam, aprendiam. Você nunca vai ser um bom pianista simplesmente porque você vai estar orando pelo dom do Espírito Santo. Não é assim que funciona. Deus até tem poder para fazer isso, mas não é assim que ele faz convencionalmente em 99,999% dos casos. Deus quer que a gente estude. Se você quer aprender piano, enfia a mão no piano e começa a estudar. Começa a entender. Se você quer aprender a falar inglês, tá aí, o professor de inglês. O Pedro, professor de inglês, as pessoas aprendem inglês por dom do Espírito Santo apenas? Deus até tem poder, não é? Mas tem que estudar gramática, tem que estudar conversação, tem que ler texto, tem que tirar a legenda em português do seriado e começar a assistir com legenda em inglês. É assim que você aprende. Meus irmãos, a quarentena é uma das magnânimas oportunidades de Deus para você aprender a fazer alguma coisa. É sério isso, é sério. Para você ser melhor no desenho, ser melhor na arte, ser melhor talvez em escrever roteiros, ser melhor talvez em talvez você abrir um pequeno projeto de fazer posts que vão edificar as pessoas, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, trabalhos manuais, tá? Trabalhos manuais que você pode fazer em casa. Então, isso você deve fazer com diligência, com zelo e com destreza. Todos aqueles homens que construíram o tabernáculo na Bíblia eram admirados pelas habilidades dele. Deus escolheu Bezalel para trabalhar no tabernáculo porque ele era bom no que ele fazia. Ele recebeu, sim, capacitação do Espírito Santo, mas ele era bom, né? Porque Deus era zeloso com o detalhamento do tabernáculo, né? As cores, os materiais utilizados. A vida sacerdotal era uma vida dedicada e uma vida exemplar. Então, nós devemos ser assim também. Nós devemos ser criadores diligentes. Devemos aprender a fazer bem a nossa arte, o nosso trabalho, tá joia? E a Ana perguntou aqui, pastor, o livro As Histórias que Contamos, como filmes e séries ecoam e anseiam pela verdade, do Mike Cosper. Sim, muito bom. Está aqui perdido em algum canto aqui. Também fala sobre esse tema de uma perspectiva interessante a respeito dos filmes e séries. O meu tá por aqui, assim. Excelente livro também. Bom lembrete, Ana. Tá joia? Gente, eu já avancei bastante na minha palestra hoje, tá bom? A Ana falou que tem na Pilgrim também. Joia. Já vai a propaganda positiva, tá bom?
gente, eu espero que esse assunto ajude vocês, a gente a nos tornarmos melhores consumidores. Últimas palavras. Antes de sermos meramente consumidores, nós somos adoradores. Deus nos salvou para que nós sejamos adoradores que adorem em espírito e em verdade, não meramente consumidores que consomem segundo os seus prazeres, entendeu? E que o Senhor nos ajude, tá? A gente ter esse foco. Não estou dizendo que é necessariamente fácil o tempo todo, mas nós devemos desenvolver esse pensamento crítico para a glória de Deus. E que nós possamos nos divertir bem, ok? Que a gente possa se divertir e Deus se agrade de nós, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado, pastor. Uma palestra muito boa, muito relevante para esse momento agora que a gente está vivendo. Muito obrigado. Agora a gente vai passar por mais um momento do louvor com Marcos e Ana. Eu vou compartilhar aqui as letras. Acho que vocês podem se mutar. Ei. Isso, se desmutar. Ainda, gente? Sim. Ok. Vamos lá. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu.
Amém. Amém. Muito obrigado. Pastor, se eu poderia fazer uma oração para encerrar o nosso momento aqui da reunião? Claro, com certeza. Vamos encerrar, meus irmãos. Obrigado. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade boa que o Senhor nos dá de estudarmos este assunto, de retomarmos as atividades da mocidade este ano com uma nova diretoria, com um grupo animado para servir. E rogamos, Espírito Santo de Deus, age em nós, de tal maneira nos tornar mais sábios, capazes de aplicarmos a vontade de Deus nos produtos de cultura com os quais convivemos todos os dias, Senhor, para que sejamos capazes de fazer boas escolhas, de realmente criticar e analisar bem os valores e ideias que estão sendo comunicados e que sejamos capazes de, sobretudo, glorificar a Ti, Senhor. Dá essa habilidade a mim, aos meus irmãos, para que o Teu nome seja louvado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado. Muito legal. Nesse momento agora, a gente gostaria de saber quem são os visitantes online, no nosso Zoom aqui. Vamos ver. Por favor, se manifestem para a gente poder saber. DJ, muito bem-vindo, DJ. Receba o nosso handshake, o nosso abraço aqui, ó, online. Legal, vamos ver quem mais. A Rose. Muito bem-vinda, Rose. Muito obrigado por participar com a gente aqui. Quem mais temos de visitantes? Acredito que todo mundo é dedicado. O Jonathan na UMP é visitante, sim. Na reunião da UMP primeira vez. Bem-vindo. Bem-vindo. Podem sempre participar. Muito legal. Segunda. Na segunda, é verdade. O Jonathan estava na plenária. Você estava aí também, Pedro. A Rose estava aqui, isso. A Ranúzia. A Ranúzia também, é verdade. Foi muito bom, muito legal. Não, muito bom. Bem-vindos aos visitantes, podem sempre participar até a gente terminar, né, a quarentena, mas depois da quarentena também podem continuar visitando a Redenção, o MP. Não, muito legal. A gente gostaria só de pedir para todo mundo colocar, quem não mandou os nomes, passar os nomes para a gente no chat, para a gente conseguir fazer a contabilização da presença, porque às vezes tem mais de uma pessoa, né, usando o mesmo dispositivo, né, e tudo mais. Legal. Bom, essa foi a nossa reunião de hoje. Agora pode o pessoal abrir o microfone para... Agora é o lanche. E bora foto mesmo, bora foto. Vamos tirar uma fotinho. Alguém consegue... Quem consegue dar um print aí que eu não consigo? Eu consigo. Tira um print aí pra gente, Delon. Todo mundo, liga a câmera. Desligada, pode ligar. E mais, alguém? Tá parecendo os alunos, gente. Cadê o Pedro, Saca? Cadê o Thiagão? Thiago Soares. Pedro, vem pra foto. Ele tá vindo. Olha aí o webcam também. Pegar o lanche. Pedro, já foi pegar o lanche já, que é isso, Pedro. A mãe da Paz tá aí, ó. Vou pegar meu lanche. A gente nem orou ainda. Nem oramos ainda, que é isso. E aí, tudo bem? Vou tirar um print, então. Vamos lá, todo mundo. Milena aparece. E aqui eu vou... Só recortar aqui, só vou colocar. Beleza. Manda pra gente lá no Zap, Delon. Beleza. A nossa foto. No GF que a gente tira a foto do selfie, assim, toda vez, né? Mas agora não dá mais. Ele conseguiu tirar um print aparecendo todo mundo? Consegui. Tem um monitor aqui e tem um monitor só. Aí sim. O Delon tá na casa das máquinas aí. Esse é o cara dos games. É o cara dos games. Eu faço live de games. Então, bota fé. trabalho ainda. Bota fé. A Sara Faustino mudou o corte de cabelo dela? Foi. Mudou, né? Deixa eu ver quem mais tá diferente. Thiagão também passou. O Pedro já tá com o cabelo no ombro. Também. Olha o tamanho do cabelo do Pedro, cara. Olha o tamanho dele. Parece Hanson. Já tá com o cabelo no ombro. Ele falou isso desde o GF. Já tava.
Desde antes da quarentena já tava. Lembro dos Hansons Pastor, inclusive fizeram aniversário pra mim com esse tema. É mesmo? Adoro. Olha o Thiago Soares, olha o bigodinho do Thiago, cara. Olha o bigodinho, bicho. Sagaz. Sagaz. Oi, Sabrina, tudo bem, Sabrina? Pagodeiro. Sabrina tá aí, tudo bem, Sabrina? Faz aniversário amanhã, Sabrina. Ah, a Sabrina faz aniversário amanhã? Legal. Carol Chulocati, oi, Carol. Pastor tá de bigode também aí, ó. Quem tá de bigode? Pastor, tá crescendo aí, ó. Rafa, isso aqui, ó, isso aqui pra transmissão amanhã vai embora, cara. Pro culto. Esse aqui é um pouco, pra ver como fica. Esse aqui é preguiça, o nome disso aqui é preguiça. É o ócio improdutivo lá do DJ. O ócio improdutivo. Pessoal, eu vou precisar sair, vou deixar vocês se divertirem aí, tá bom? Beleza. Um abraço pra vocês. Obrigada. Tchau, pastor. Muito legal. Pastor, Diga. Pastor, a gente precisa, é só a gravação, né? Porque a reunião foi gravada, né? A gente, se eu